Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 18 e hoje nós vamos começar o capítulo 10. O capítulo bem bacana que fala sobre a aceitação. Nós devemos aceitar os outros, todas as outras pessoas como elas são. Esse é o título, do capítulo. Devemos aceitar os outros como são. E nós vamos dividir em duas partes, certo, gente? Esse é um capítulo que eu considero fundamental e, a meu ver, esse é um aprendizado que transforma a nossa vida para sempre. Uma vez que a gente internaliza o quanto nós não temos esse poder de mudar ninguém, é uma das afirmações que eu mais repito, inclusive para os pacientes que eu atendo: ninguém muda ninguém. Essa é uma verdade universal. Ninguém tem o poder de mudar o outro. O máximo que a gente pode é influenciar, principalmente a partir do nosso exemplo. Quando a gente é exemplo de conduta, de retidão, de ética, a gente consegue, através desse exemplo, estimular, digamos assim, o outro a querer uma mudança, entende? Esse é o processo natural da vida. Quem tenta bater de frente com isso só sofre, Então nós vamos falar bastante sobre isso nesses dois encontros. Nesse primeiro encontro, eu vou trazer algumas coisas de psicologia, e uma das coisas que eu acho interessante que o John Powell, na primeira parte do livro, ele traz alguns conceitos que já são bastante conhecidos. Eles se popularizaram da querida Elizabeth Kubler-Ross, que trabalha com luto, trabalhava com lutos. E aí ele fala um pouco sobre a teoria que ela desenvolveu, sobre as fases do luto, que são as mesmas fases das que as pessoas têm antes de morrer, quando estão assim prestes a morrer. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da Elizabeth Kubler-Ross, que é muito interessante, que provavelmente você que está assistindo, talvez pelo menos já tenha ouvido falar do nome dela, que é bastante conhecido. Certo, gente? Antes de começarmos, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um like, um joinha nos vídeos. É super importante esse like, gente, porque é dessa forma que vocês vão estar ajudando esse canal a crescer e esses estudos a chegarem para cada vez mais pessoas. O YouTube funciona dessa forma: quanto mais likes, ele entende que é um conteúdo relevante e recomenda para outras pessoas. Isso desperta a curiosidade e faz com que mais pessoas cheguem até esse estudo. Então eu peço essa gentileza a vocês, de dar um like, dar um joinha no vídeo, porque vocês vão estar ajudando imensamente esse estudo a chegar para mais pessoas e esse canal a crescer, tá ok? Lá no Instagram, que é o Isaías Costa 14, todos os dias eu coloco lá no IGTV esses vídeos. É uma forma de chegar para mais pessoas, de ampliar. Hoje em dia a rede mais utilizada é o Instagram. Então eu faço questão de colocar lá para poder mais pessoas poderem acessar esse estudo. Fique à vontade se quiser seguir pelo Instagram. O meu é o Isaías Costa 14. Além desses vídeos, todos os dias eu compartilho frases, pensamentos, textos meus, sempre voltados para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, filosofia, psicologia, motivação, temáticas bem interessantes que servem para todos nós. Ou lá no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, eu tenho nesses dois canais. Você pode ouvir no que achar melhor. Tem muita gente que prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade também. E lá eu sempre digo, que você pode fazer o download de todos esses estudos, deixar guardado no seu celular, no seu computador, para ouvir quando e onde quiser, mesmo sem a internet. Essa é a grande vantagem do podcast, que você pode acompanhar mesmo sem a internet. Então acompanhe onde vocês acharem melhor, certo, gente? E vamos lá dar início, ao capítulo 10, que fala sobre a gente aceitar o outro do jeitinho que ele é, tá ok? Ele começa dizendo o seguinte: a vida em si é um processo e somos todos seres em processo. Nenhum de nós já chegou à plena maturidade. Nenhum de nós já chegou à perfeição. Somos todos frações a caminho de nos tornar números inteiros. Logo de cara, gente, ele fala uma coisa que eu gosto sempre de frisar, que é a questão da perfeição. Eu gosto muito de conhecer as raízes das palavras, e a palavra perfeição, ela significa feito por completo.
é como se fosse algo que já está acabado. Algo feito por completo é algo que não pode mais ser mexido, que não pode mais ser mudado, entende? E eu acho muito legal a visão do querido Bert Hellinger, das constelações familiares. É uma coisa assim que quando eu aprendi com ele, foi assim impactante, né? Foi algo assim que quando eu aprendi, eu fiz até questão de passar isso para os pacientes que eu atendo, porque é algo tão chocante que você no primeiro momento fica até espantado, né? Sobre a questão da perfeição, sendo como se fosse tipo a morte, entende? Porque nós como seres humanos estamos aqui o tempo todo para evoluir, para melhorar, para nos lapidarmos. E esse processo ele não tem fim, ele é algo que sempre tem algo a mais que a gente pode melhorar, que a gente pode mudar em nós. E se existir assim um ser humano, claro que não existe, que fosse perfeito, o que aconteceria? Ele ia ficar num tédio gigantesco, ia ficar naquela coisa, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. E aí o que isso significa? Se aqui não é o meu lugar, isso é a morte. É melhor morrer do que estar aqui, porque não há mais nada a ser feito, não há mais nada a ser aprendido, entende? Isso aí que quando eu soube disso pela primeira vez, quando eu aprendi isso pela primeira vez, chega e fiquei assim, nossa, caramba, mas não faz todo sentido? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? É bom que nós sejamos imperfeitos. A imperfeição é uma das grandes belezas da humanidade. Não queira ser perfeito. Ser perfeito é algo negativo. É algo que vai fazer você sentir tédio, sentir tristeza e às vezes até querer acabar com a própria vida. Tá ok, gente? Continuando. Lembro-me de uma vez ter lido no distintivo que uma mulher estava usando. Por favor, seja paciente. Deus ainda não terminou comigo. Deus ainda não me terminou. Isso aqui é super bacana, né? Ou seja, eu estou no processo de lapidação. É como se nesse distintivo ela estivesse dizendo isso, que ela está no processo de lapidação constante. E aí ele achou super interessante e colocou aqui no livro essa ideia. Deus ainda não terminou nenhum de nós. Todos nós estamos em processo de construção constante. Estamos todos a caminho de nosso pleno crescimento e potencial pessoal. E certamente todos precisamos de muita paciência durante o processo. Nossa própria paciência e a dos outros. Ou seja, a paciência é uma das grandes virtudes. Da gente não querer tudo de uma vez, não querer apressar o nosso passo, não querer apressar o passo dos outros. Um dos objetivos principais desse capítulo é exatamente nós trabalharmos a paciência, acima de tudo conosco mesmos. Eu percebo muito isso, gente, assim, de pessoas que elas querem tudo para ontem. Inclusive a questão da evolução humana, espiritualidade. Elas pensam que estão assim, indo muito devagar, digamos assim, como se fosse uma corrida. Fez, gente, isso não existe, nós não estamos numa corrida, sabe? A gente tem cada um o seu próprio passo, o seu próprio ritmo. O bacana é a gente sempre perceber que está cada dia caminhando um pouquinho. Eu sempre digo isso para as pessoas quando eu converso a respeito disso, que o mais legal é você perceber no dia a dia os pequenos passinhos que você dá. Tipo assim, alguma coisa que você sempre agia de um jeito e passa a agir de outro e você percebe essa mudança. Isso é evolução, isso é sinal de que nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. Eu percebo demais isso no meu processo e fico feliz, é como se eu festejasse a cada coisa que vai sendo lapidada em mim e eu percebo que hoje não é mais como antes, entende? Até em texto eu já falei muito sobre isso. Antigamente, uma das coisas que eu fazia o tempo todo era julgar. Eu julgava, sem ao menos ouvir uma única palavra, né? Sem nem conhecer um pouco do universo das outras pessoas. E aí eu fui me trabalhando isso. Hoje em dia, claro que eu ainda julgo, né? Todos nós julgamos, mas isso já é algo bem menor. Eu sinto que já é algo bem menor. Primeiro eu tento ouvir, conhecer um pouco do universo das outras pessoas, aí depois eu faço alguns julgamentos, digamos assim. Isso é super bacana, né? Ou seja, isso é só um exemplo dos milhões de exemplos possíveis, né, de mudanças que a gente vai tendo paulatinamente. É assim que se dá o processo de evolução pessoal, certo, gente? Em recente pesquisa sobre a morte e os moribundos, descobriu-se que a pessoa que está à morte passa geralmente por 5 etapas
a caminho da aceitação pacífica da morte. Essas etapas poderiam ser caracterizadas como são as 5 fases do luto, né, que eu já falei da Elizabeth Kubler-Ross. Ele não cita o nome dela aqui, mas pelo fato de ser uma teoria bastante conhecida, a gente sabe que é da Elizabeth Kubler-Ross. Inclusive, ele coloca palavras um pouquinho diferentes das que são utilizadas hoje. Eu vou ler e falar os nomes que são mais utilizados hoje em dia, tá ok? Primeiro, recusa. Aí ele coloca, não, eu não. Ou seja, é você negar. Essa é o que ele chama de recusa, a gente chama de negação. A gente primeiro nega que isso está acontecendo. Ou seja, as pessoas quando elas estão em leitos de morte, primeiro elas negam, elas pensam, não, isso não está acontecendo, não é comigo. Você está criando uma história, você está criando um diagnóstico, eu não tenho isso. A pessoa primeiro nega, né, porque ela não acredita que seja verdade. Aí o segundo, raiva. Ela fala, maldição, porque eu. Ou seja, a pessoa fica na raiva e aí ela tem um tempo que tem que, assim, dissolver essa raiva, né? Isso é bem legal, porque para cada pessoa esse tempo muda um pouco, né? Mas sempre tem esse tempo da raiva, né? A pessoa ela fica pé da vida porque está morrendo, né? Ou então, no caso de luto, porque outra pessoa morreu. Ela tem dificuldade de aceitação. Percebe que a raiva é exatamente a não aceitação. Quando você não aceita, é lógico que vem a raiva, né? E como eu falei, muda o tempo de pessoa para pessoa. Terceiro, regateio. Essa é uma palavra não muito comum, né? Ele fala assim, mas e se, né? Esse que ele chama de regateio, hoje em dia é chamado de barganha. É como se você barganhasse, né? Tipo assim, a pessoa ela tá muito doente, aí ela faz um monte de promessa para Deus. Deus, o Senhor me curando dessa doença, eu vou fazer caridade todos os dias. Eu me curando dessa doença, eu vou fazer as pazes com a minha mãe, com meu pai, com a minha família. Eu vou pedir perdão para minha esposa. A pessoa faz um monte de coisa de barganha, né? Essa fase ela acontece quase sempre na maioria das pessoas, ou quando elas estão no leito de morte, ou quando elas estão vivendo esse luto, né, pela perda de alguém. O 4, resignação desanimada. Sim, eu vou morrer, não me sinto muito triste, mas eu me sinto muito triste por deixar esse mundo. Ou seja, essa fase aqui, né, que chama de resignação desanimada, é o que a gente chama de depressão. É a fase da depressão, a pessoa fica muito triste, fica com a energia lá embaixo, a vitalidade lá embaixo, e é aquele momento assim que a pessoa está quase aceitando. Isso aqui eu acho fundamental, gente, porque tem uma simbologia, digamos assim, que é muito interessante, né, sobre a tristeza, sobre o luto profundo, que às vezes as pessoas não se dão conta do quão bonito isso é, né? Quando você está mergulhado na tristeza, né, nessa melancolia, nessa depressão, é porque você já está quase aceitando, é porque você já está começando a perceber que é algo sem volta, entende? Que é algo que não pode ser mudado. Ou seja, quando você começa a entender que algo não pode ser mudado, é o começo da aceitação. E isso a gente chama de tristeza, de melancolia, né, de depressão. E aí, claro que isso também muda de pessoa para pessoa. E aí, assim, às vezes a pessoa tem que ser até medicada, em alguns casos. Mas o que a tristeza representa é tipo isso, é o final de um ciclo. Eu sempre digo isso, já escrevi sobre isso também, que a tristeza profunda nada mais é do que a aceitação do fim de um ciclo, né? Um ciclo de uma vida, a vida de outra pessoa, o fim de uma carreira, né? Muitas pessoas às vezes quando se aposentam passam por isso também, porque o fim de uma carreira é como se fosse tipo uma morte também. Então vem uma tristeza profunda da aceitação de que aquilo não pode ser mudado, né? Uma vez que você se aposenta, você não vai voltar a trabalhar, percebe? Então você passa por isso, é super comum. Aí a questão do tempo é que muda de uma pessoa para outra, tá ok? E por último, o 5º, a aceitação pacífica, que é o que a gente chama de aceitação, né? O último passo é a aceitação. Aí ele diz aqui, né, minha tarefa está terminada, agora estou pronto para atravessar as portas da morte. Ou seja, a pessoa fica na paz, fica serena, aceita completamente, e aí assim ela parte desse mundo. E aí no caso de outras pessoas, ela
fica só com aquela saudade, entende? Ela transforma toda aquela tristeza, toda aquela raiva, tudo aquilo que ela já passou, ela transforma só em saudade, né? Aquela lembrança boa da pessoa que conviveu muitos anos, ou às vezes só algum tempo, mas que marcou muito a sua vida. Então essas são as 5 fases, né, do luto, né, desse processo de fim de vida, né, dos moribundos, estudado pela Elizabeth Kubler-Ross, e que ela colocou no seu livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, né, um livro que eu ainda não li, mas que, assim, as ideias principais, por estudar bastante, por já ter ouvido muita gente falar sobre isso, eu conheço bem, né, que eu estou fazendo um resumo, claro, dessas ideias, mas o principal dessa obra é o que eu estou falando agora, que são essas fases do luto, certo, gente? Qualquer coisa, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, podem comentar, façam comentários aqui embaixo que eu explico com mais detalhes, tá ok, gente? Mas a ideia central é essa, tá ok? Vamos lá, pessoas que entram em contato com moribundos nos previnem que esse movimento gradual em direção da aceitação pacífica da morte é um processo. Avisam-nos que se tentarmos mover os moribundos da etapa em que na verdade estão para a etapa em que gostaríamos que eles estivessem, provavelmente interromperemos todo esse processo. Deve-se deixar as pessoas atravessarem o processo de morrer no seu próprio ritmo. A verdadeira aceitação de um moribundo significa que também aceitamos o ritmo e os sentimentos dessa pessoa em cada etapa. Ou seja, isso daqui é fundamental, gente. Uma das coisas que eu não comentei antes de ler essa parte é sobre ela ter numerado, né? Elizabeth Kubler-Ross, ela numera 1, 2, 3, 4, 5, sendo que não é para todo mundo que a sequência acontece dessa forma. Tem muitas pessoas que primeiro deprimem, depois ficam com raiva, elas começam às vezes pela barganha e aí depois vão direto para aceitação. Tem pessoas que vão da raiva direto para aceitação. Não necessariamente todas as pessoas vão passar pelas 5 fases. Isso vai variar de pessoa para pessoa. E outra coisa também, o tempo, né? O tempo de cada fase não é uma coisa constante, linear, tipo 1 semana em cada fase. Não, gente, não é assim. Tem pessoas que às vezes passam 6 meses numa fase e depois passam 1 semana para assim, completar o processo do luto. Entende? Não é algo linear. Não é algo fixo, é algo realmente bastante maleável, mutável, porque nós somos diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Então cada pessoa vive de um jeito. E o que ele está colocando aqui é que se você tentar apressar o processo da outra pessoa, você vai estar atrapalhando demais, né, tudo aquilo que ela precisa trabalhar dentro de si, né? E aí a aceitação. Nós precisamos aceitar os outros exatamente no ponto em que elas estão. Para isso nós precisamos ter paciência, precisamos serenizar o nosso ser, precisamos ter paz interior, porque é daí que vai surgir esse processo de aceitação pacífica em tudo, tanto da pessoa que está morrendo ou que está sofrendo um luto, quanto de você que convive com ela, percebe? Essa é a lógica, é por aí que a coisa anda, né? Continuando, uma orientadora conta a história de uma mulher moribunda que lhe perguntou: este hospital tem uma sala onde se possa gritar? A orientadora respondeu com calma: não, mas há uma capela onde você pode rezar. A pessoa moribunda explodiu: se eu quisesse rezar, eu teria perguntado pela capela, eu quero é gritar. Ou seja, aqui ela dá para perceber que é na raiva que ela está, né? É o que ele coloca em seguida. Obviamente, ela estava na segunda etapa e a conselheira reconheceu o erro de tentar afastá-la da sua raiva. Ou seja, tudo que ela queria era gritar. Essa era a necessidade dela. E aí, enfim, continuando, a conselheira sentia-se constrangida com a raiva e preferia a aceitação pacífica. Quando tentamos acelerar o processo, frequentemente é porque erroneamente pensamos que isso ajudará. Além disso, quando alguém está na etapa da aceitação pacífica, é de muito mais fácil tratamento. Ou seja, isso aqui é super bacana o que está sendo colocado, porque tipo assim, ela não tinha má intenção, sabe? Isso é super bom que a gente frise, né? Porque ela queria o bem. Ela fala, não, tem uma capela, você pode rezar nessa capela.
A capela é um ótimo lugar, é um lugar silencioso, é um lugar que você entra em conexão com Deus e tudo mais. Só que não era isso que ela queria. Essa não era a sua necessidade, entende? Aqui eu volto um pouco, né, para algo que eu falo constantemente, que é sobre a comunicação não violenta. Ela estava na raiva, ela estava explodindo de raiva. E aí a comunicação não violenta é você acolher essa raiva dela e tentar perceber a necessidade que há por trás. Né, o Master Rosenberg, que é o fundador, digamos assim, dessa teoria, né, da comunicação não violenta chamada de CNV, ele sempre fala, né, nos seus livros, né, que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Essa é uma frase lindíssima. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Ou seja, ela estava explodindo de raiva e essa conselheira, ela não percebeu qual era a necessidade dela. A necessidade dela era gritar, era explodir, era extravasar essa raiva que ela tinha. Só que isso iria incomodar, né? Então, como ela não queria ser incomodada, ela de boa vontade, né, quis oferecer uma capela. Só que não era rezar que ela queria, não era essa a necessidade dela. Então cabe a nós desenvolver a sensibilidade para perceber quais são as necessidades do outro. E se a necessidade do outro é gritar, deixe que grite. Né? Por exemplo, né, se fosse eu no lugar dela, o que eu faria? Eu diria pra ela, ó, pega esse travesseiro aqui, ó, coloca na boca e grita tudo que você quiser, esgoele, né, fique rouca, né, mas procure não gritar alto demais para não incomodar as pessoas que estão ao redor, né, porque tem pessoas que estão querendo dormir, que estão precisando repousar, entende? Eu faria isso. Se fosse eu, no caso dela, eu falaria dessa forma. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes, assim, vontade às vezes de gritar, pega um travesseiro, grita assim horrores, né, e extravasa essa energia, entende? Então são mecanismos, são caminhos que a sensibilidade pode nos levar a fazer, né, que seria uma forma mais empática, mais compreensiva de se sair de uma situação como essa, beleza? Acho que ficou bem claro, né, gente, assim, o que a gente pode fazer num momento como esse, né, e a gente não querer assim, apressar os processos. Essa conselheira, ela queria que ela já passasse direto da raiva para aceitação pacífica. E isso não iria acontecer, seria impossível, né? Seria como a gente chama popularmente, né? Seria como se fosse esticar a baladeira, né? Não sei se você conhece essa expressão, mas seria tipo isso. Nós não podemos fazer isso, gente. Isso daí não é a comunicação mais amorosa possível, né? Com as pessoas que têm contato com a gente, certo? Continuando. O processo de desenvolvimento e do crescimento humanos é muito parecido com esse processo de aceitação da morte. Temos de nos mover em nosso ritmo e durante todo o processo precisamos ser aceitos no ponto em que estivermos. Sabemos, por exemplo, que não podemos exigir um comportamento conscientemente maduro por parte das crianças. Devemos deixá-las serem crianças e devemos aceitá-las como tais. Também sabemos que não podemos exigir um conformismo rigoroso de adolescentes que estão tentando aprender a pensar por si mesmos e a tornar-se pessoas independentes. Ou seja, aqui ele fala uma coisa que eu acho fundamental, gente, que inclusive traz bons insights para nós. A gente recrimina uma criança pequenininha porque ela está aprendendo a andar e ela tropeça, ela está lá toda assim desequilibrada e ela cai no chão, a gente fica recriminando? Não, ninguém faz isso, porque sabe que ela está aprendendo. Então por que nós como adultos, a gente fica se recriminando o tempo todo quando a gente erra, quando a gente tropeça? A gente precisa resgatar, digamos assim, esse olhar de criança. A criança, ela experimenta. A criança, ela está o tempo todo fazendo besteira, digamos assim, né? Mas porque ela está aprendendo. Ela não tem medo, ela não fica com receio de tentar coisas novas, porque ela está experimentando o mundo. Nós, como adultos, fazemos o mesmo, só que a gente fica com esse carrasco interno o tempo todo se recriminando. Pô, por que você fez isso? Não deveria ter feito isso. A gente fica o tempo todo com esse tal do devia isso, devia aquilo, tenho que isso, tenho que aquilo, e dessa forma a gente só se reprime, e nessa repressão a gente não consegue expressar o melhor que a gente pode ser.
e a gente acaba atravancando o nosso processo de evolução, sabe? Então, que a gente possa aprender com as crianças, resgatar da criança essa coragem natural delas. Elas são naturalmente corajosas, lembrando que coragem significa agir pelo coração. Quanto mais nós somos corajosos, agirmos pelo coração, não ficarmos com medo de errar. Se a gente errar, tudo bem, a gente pega isso como aprendizado, tenta de outro jeito. Se tiver machucado alguém, pede perdão, pede desculpas, segue por outro caminho. É simples, gente. A vida é muito mais simples do que a gente fica conjecturando, né? A gente dificulta a vida. Se a gente visse a vida com olhos mais de criança, tudo seria mais simples, tudo seria mais fácil, certo? Pensem sobre isso, tá bom? Em realidade, desde a concepção até a morte, cada um de nós está envolvido em um processo de mudança e crescimento continuamente espiralado. Nascimento, morte e renascimento, em todas as fases da nossa personalidade. Cada etapa da vida tem em si algumas tarefas evolucionárias. Para realizar cada tarefa e promover o nosso desenvolvimento pessoal, precisamos estar constantemente envolvidos em mudança. Obviamente, mudar sempre envolve desistir de antigos e confortáveis comportamentos, a fim de adotar novos comportamentos mais amadurecidos. Ou seja, sempre que a gente tem mudanças na nossa vida, a gente deixa algo para trás e passa a estabelecer novos hábitos, novos comportamentos, e assim o nosso processo de amadurecimento. As coisas que antes faziam sentido deixam de fazer, algumas pessoas que a gente convivia antes deixam de conviver com a gente, a gente não consegue mais sentir afinidade e tá tudo certo, porque faz parte do nosso processo de crescimento e de amadurecimento, tá ok, gente? Isso daí tudo isso é natural, tudo isso é até bom, é positivo na nossa vida. A morte e nascimento em toda mudança, né? Aquilo que eu estava falando, né? Quando existem as mudanças, toda e qualquer mudança é uma morte e um renascimento. E sabe de uma coisa super interessante que eu até já comentei um pouco? Sempre que isso acontece, a gente fica um pouco triste, bate em nós uma certa melancolia, né? Porque as mudanças como você percebe, é o final de um ciclo para o começo de outro, né? E às vezes assim, até coisas que são super positivas, alegres, a gente sente uma pontinha de tristeza. Por exemplo, quando a gente termina a escola e vai para a faculdade, para a universidade, bate um pouco de tristeza. Poxa, eu não vou mais conviver com essa galera que convivi por vários anos na escola. Quando você termina uma faculdade, poxa, caramba, foi tão bom esses anos aqui, todos os happy hours que a gente curtiu, todos os congressos que eu fui com meus amigos, as disciplinas incríveis com professores fabulosos que eu tive. Bate um pouquinho de tristeza, mas isso faz parte, porque é o fim de um ciclo para o começo de outro. E assim, com tudo na nossa vida, tudo aquilo que se encerra para começar algo novo, bate uma certa tristeza na gente, porque é aquele sentimento do final de um ciclo, certo, gente? Então, com essas reflexões, né, que internalizando tudo isso, você passa a ver, né, a tristeza, a melancolia como algo normal, como algo natural, até positivo, né? Porque mostra que você está aceitando que um ciclo está se encerrando ou mesmo já se encerrou, para que você se abra espaço dentro de si, dentro do seu coração, dentro da sua mente, para as novas experiências, para tudo aquilo de novo que vai surgir na sua vida, tá ok? E cada morte, seja grande ou pequena, parece exigir que passemos pelas 5 etapas do ato de morrer, antes de poder aceitar e sentir uma vida nova. Se os que nos amam nos aceitarem em processo, essa será a sua maior dádiva de amor para conosco, ou seja, a aceitação, aceitar você no ponto em que você está. A viagem pela vida tem muitos vales que não podemos simplesmente evitar e também muitas montanhas a escalar. Não podemos simplesmente pular por cima delas. Também é verdade que precisamos de espaço e de liberdade para cometer nossos próprios erros.
Ensaio e erro parece ser a única maneira de poder aprender a crescer. A vida é primeiramente um processo e, além do mais, esse processo é um zigue-zague. Né? O que eu gosto muito de dizer, gente, que a vida ela se dá por tentativa e erro. Tudo na vida se dá por tentativa e erro. Você vai tentando de um jeito, às vezes você vê que ele não é muito bom, você tenta de outro, vai aprimorando aqui, ali, até mesmo profissionalmente. É assim, a gente vai recebendo os feedbacks, né, das pessoas e vai se lapidando, a gente vai melhorando o nosso processo. Né? Por exemplo, eu sou professor. Né? Quando eu comecei a dar aula lá atrás, né, já tem 13 anos que eu sou professor, eu era muito diferente do que eu sou hoje. Né? Eu falava de um jeito muito apressado, né? Eu não tinha as pausas na fala como eu tenho hoje. Né? E eu recebi muitos feedbacks das pessoas dizendo: "Ó, Zé, você tem que falar mais devagar, né? Tem que melhorar a tua entonação." E aí, à medida que o tempo foi passando, que eu fui exercitando isso, eu fui melhorando a minha forma de falar mais pausadamente, com entonação melhor. E assim é tudo na vida, tentativa e erro. Né? Você reconhece os erros que você está tendo pelo caminho, vai melhorando, vai se lapidando e vai aperfeiçoando. É simples assim, percebe? Eu estou colocando esse exemplo meu, mas você pode levar para o seu contexto. Perceba a sua vida, faça um exercício de voltar no tempo e perceba as coisas que hoje em dia você faz muito bem, mas que lá atrás não era bem assim. Né? Você foi se lapidando, foi melhorando, foi aprendendo técnicas, novas formas de fazer, entende? Um outro exemplo que eu acho fantástico é desenho. Eu não sei desenhar, mas eu admiro imensamente as pessoas que desenham. Quando elas começam a desenhar, são uns rabiscos, umas coisas bem assim, disformes, né? Assim, sem muita técnica. E as pessoas elas vão aprendendo uma série de técnicas, né? E tudo vai se melhorando, vai se aperfeiçoando com o passar do tempo. E é assim que a vida se dá, né? Por tentativa e erro. Se você não tentar, você nunca vai saber, né, se você é bom em algo. Você só vai saber se é bom em algo tentando e exercitando, né? Quebrando a cara muitas vezes, sendo criticado outras vezes. Tudo isso faz parte. E aí, esse é o barato da vida. É você cair e levantar. Né? A cada queda, a cada erro, você tenta de novo, você se levanta, tenta de outro jeito. E assim nós vamos de fato evoluindo. Beleza? Continuando. Consequentemente, não existem tiranos mais intoleráveis do que os que exigem que marchemos em seu ritmo, que nos adaptemos às ideias que eles têm para nós. Às vezes, esses guardiões da consciência coletiva parecem estar dispostos a nos aceitar somente se estivermos em um ponto designado por eles. Não parecem dispostos a nos aceitar na condição humana de processo, que sempre envolve ensaio e erro, como eu estava falando agora há pouco. Não tem paciência conosco, cometedores de erros. Quais instrutores militares que só aceitam sim, senhor? Ou seja, aqui ele está fazendo uma crítica àquelas pessoas que são muito autoritárias, que são muito mandonas, que querem tudo do jeito delas, que não aceitam nada diferente. Essas pessoas elas são muito difíceis de conviver, porque é a questão da não aceitação. Se você não trabalhar a aceitação em você, você vai se tornando uma pessoa autoritária, né? E utilizando outro termo que eu constantemente utilizo, que é o inquisidor, né? Aquela pessoa que só quer mandar, faça isso, faça aquilo, só pode ser assim, não pode ser de outro jeito. Isso é terrível, gente. Quem tem esse tipo de perfil acaba sofrendo mais do que as outras. E muitas vezes elas são até excluídas, entende? Então não queira isso para você, né? Trabalhe em si a aceitação para saber que cada pessoa está no seu processo, ela tem o seu próprio ritmo e isso precisa ser respeitado, o ritmo de cada um, tá ok? Continuando. Temos também, todos nós temos ideia de como a autorrevelação pode ser assustadora. Às vezes parece que estamos rastejando por trás de velhos muros que nos esconderam e protegeram. É como se estivéssemos arrancando as máscaras e abandonando os papéis, nossa única defesa. Estendemos
com as mãos trêmulas a dádiva da nossa franqueza e honestidade. Desejamos que a nossa autorrevelação seja aceita com carinho e compreensão. É claro que tentamos não demonstrar a nossa insegurança. Enquanto esperamos os sinais de aceitação, podemos até afetar uma indiferença casual do tipo não me importa. Mas lá no fundo estamos prendendo a respiração e cruzando os dedos. Ou seja, aqui ele está colocando o quanto nós somos inseguros. A gente faz alguma coisa, né, esperando a aprovação, a gente fica com aquele medo, aquele receio, poxa, será que eu fiz bem? Será que eu vou ser aceito? Será que vão gostar? É um monte de será na cabeça. Isso é super comum, né, que mostra a nossa insegurança, que precisa ser trabalhada. Né? A gente tem que ter dentro de si aquela convicção de que o que a gente faz, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Né? Essa é uma grande dica que eu dou para vocês. Não ficar se recriminando, saber que aquilo que está fazendo, que busca fazer, tenta fazer do melhor jeito que pode, que sabe, com os recursos que tem. Né? Dentro da psicologia a gente vê muito isso, né? De que cada pessoa, ela vivendo o seu processo, ela está dando o melhor que ela pode com os recursos que tem naquele momento. Né? Inclusive eu até já falei várias vezes sobre isso, né? Sobre o conceito de capricho. Né? O conceito do capricho, ele está meio que inserido dentro do que eu estou falando agora. Né? Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, constantemente eu falo sobre ele, eu cito, né, falas que eu ouvi dele, né? E ele foi uma das pessoas que eu achei mais incrível, né? A fala sobre o capricho. O que ele fala sobre o capricho? Ele diz o seguinte: capricho é você fazer o melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, né? Enquanto você ainda não tem as condições para fazer melhor ainda. Isso é o capricho, né? Você fazer o melhor com o que você tem agora, né? Porque você sabe que pode ser melhor, mas você ainda não tem esses recursos. Você ainda não adquiriu esses novos recursos para fazer melhor ainda. Ou seja, o que uma pessoa caprichosa ela é? Ela é uma pessoa que está sempre evoluindo. Percebe? As pessoas que têm capricho são aquelas pessoas que estão sempre se desenvolvendo. Né? O Mário Sérgio Cortella é uma dessas pessoas que faz tudo no capricho. E é isso que faz dele uma pessoa tão especial. Então, procure levar isso para a sua vida também. Né? Saiba que você está num processo de evolução constante e tenha sempre em mente: eu posso melhorar. Dá para fazer ainda melhor. Tem muita coisa que eu sei que eu faço bem, mas pode ser ainda melhor. Quando você tem isso em mente, pode ter certeza que o seu caminho vai ser só ascendente. Né? Claro que quedas vão acontecer no meio do caminho, mas o seu caminho vai ser sempre ascendente, porque você está comprometido. Essa é a palavra. Você está comprometido com o seu processo de autodesenvolvimento. Tá ok? Quando alguém se recusa a nos aceitar no ponto em que estamos no grande processo da vida, é como se essa pessoa nos dissesse: não o aceito, não quero o seu dom. Eu pretendia outra coisa, algo diferente, algo melhor e mais adiantado do que você. Não posso de modo algum aprová-lo ou aceitá-lo como você é. Percebe que palavras duras, né? Ou seja, que é uma pessoa cheia de resistências. Quando alguém fala assim, ela está só expressando resistências, e isso só atrapalha no processo de se conectar e de se comunicar verdadeiramente. Ele continua: é claro que nós não fazemos discursos como esse. Quando não aceitamos um outro no ponto em que está, simplesmente demonstramos impaciência e desapontamento. Então, irrompemos com conselhos que não foram pedidos, geralmente sobrecarregados de sugestões de mudança e melhora. É óbvio que aceitamos somente o que a pessoa pode vir a ser, não o que ela já é realmente. Como o Minduim se lamentou uma vez: o maior fardo da vida é ter um grande potencial. Aqui é só lembrando, gente, que quando ele fala Minduim, eu não estava nem me lembrando quando eu estava lendo, né, essa parte do livro. O Minduim é aquele desenho, né, que tem o Snoopy.
né, o cachorrinho Snoopy, o Minduim é o dono do Snoopy, aquele meninozinho carequinha. É só pra que vocês tenham clareza de quem é que ele tá falando aqui, né? Um desenho antigo, né? Mas super bacana, o desenho do Snoopy. Né? E aí ele fala, né? O maior fato da vida é ter um grande potencial. Ou seja, é como se as outras pessoas, elas não vissem, né, o grande potencial que você tem e ficassem recriminando, sabe? O que ele tá colocando aqui é mais ou menos isso. Tipo assim, as pessoas, elas não conseguem aceitar o ponto que você tá. E é tipo assim, é como se fosse a exigência de uma perfeição. Elas exigem que você seja perfeito, perfeita. Porque aquilo que você tá ainda não tá bom, não tá do jeito que elas querem. Tem que ser assim, tem que ser assado. E isso é terrível, porque o que isso faz? Quase sempre, isso faz com que a pessoa ela se sinta para baixo, ela se sinta menosprezada. Entende? Inclusive, esse é o significado da palavra, né? Menosprezar, vem de preço, né? De apreço. Né? Menosprezar é como se você desse um preço menor, uma valorização menor. Entende? Então a pessoa se sente muito mal. Ela fica, poxa, eu fiz o melhor que eu pude e ninguém aceitou o que eu fiz, ninguém gostou do que eu fiz. E aí tem muitas pessoas que desistem, mudam de área, vão fazer outra coisa, porque elas não foram bem acolhidas. Então, isso aqui é pra gente já fechar nessa primeira parte, que a gente já está concluindo essa primeira parte. Vamos nos exercitar em nós isso, a gente ter essa sensibilidade, né, de olhar as pessoas no ponto que elas estão, saber que elas estão fazendo o melhor que elas podem em cada momento. E a gente sempre estimulá-las para que elas podem melhorar. Né? Lembrando que eu já falei agora há pouco sobre o capricho. Faça o melhor que você possa nesse momento, enquanto você ainda não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então é com essa ideia fantástica, incrível, né, que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, que eu concluo esse estudo. Quando a gente faz isso, quando a gente exercita isso no dia a dia, a nossa vida, com certeza ela melhora e a nossa convivência, a nossa comunicação com os outros, ela vai para um outro patamar. A gente consegue se conectar de coração para coração com elas. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar um like, um curtir no vídeo para chegar para mais pessoas esse estudo. E no próximo encontro a gente vai para a parte 2 desse capítulo. Tá ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.